Depois de ouvir tudo sobre Adelaida Ivanovna, de quem certamente se lembrava, e a qual outra hora até havia observado, e inteirar-se da existência de Mitya, envolveu-se com essa questão a despeito de toda a sua indignação juvenil e de seu desprezo por Fyodor Pavlovich. Bom, é claro, nós estamos falando do Piotr Alexandrovich. Foi aí que travou conhecimento com Fyodor Pavlovich pela primeira vez. Declarou-lhe sem rodeios que gostaria de assumir a educação do menino. Mais tarde, contou durante muito tempo, para frisar uma peculiaridade que, quando começou a falar de Mitya com Fyodor Pavlovich, este ficou por muito tempo com a expressão de quem não estava compreendendo absolutamente de que menino se tratava e até se admirou de ter um filho pequeno em algum canto da casa. Se o relato de Piotr Alexandrovich podia haver exagero, se no relato dele podia haver exagero, assim mesmo também devia haver alguma coisa com ares de verdade. A realidade, porém, é que em toda a sua vida, Fyodor Pavlovich sempre gostou de faz de conta, de representar subitamente diante de nós algum papel inesperado, e o principal, às vezes, sem qualquer necessidade e até em detrimento de si próprio, como por exemplo no presente caso. Então, dava na telha dele de ele representar alguém, exagerar alguma característica. E não era manipulação da situação, era simplesmente ele tinha esse viés artístico dentro de si. Aliás, esse traço é peculiar a um número extraordinário de pessoas. E até aquelas muito inteligentes. Não só a Fyodor Pavlovich, não só a Fyodor Pavlovich. Bom, e aqui, é claro, se ele fala que é comum a muitas pessoas, o nosso trabalho é tentar achar alguém. Eu achei, né? Em vários momentos eu me pego exagerando alguma coisa só porque o personagem ficaria mais conciso, né, mais coerente, né? Por exemplo, uma das coisas que eu faço, que os meus alunos tiram sarro de mim, é que aparentemente adolescente hoje em dia eles mexem no telefone com uma mão só, né? Então eles só vão aqui com o polegar, consegue fazer. Eu não, eu coloco o celular aqui na frente e fico com o meu dedinho aqui. E aparentemente isso é coisa de velho, né? E aí o que acontece? Eu lembro de uma aula específica em que eles falavam sobre redes sociais, estavam falando lá de, sei lá, do TikTok, por exemplo, né? E eu, pra completar o personagem, aquele personagem mais velho, que não conhece muitas coisas, fingi ignorar várias coisas ali que na verdade eu sabia. Na verdade eu tinha mais experiência nessa rede social do que eles mesmos, né? Mesma coisa em relação ao computador. Nossa, então tem essa atualização, etc. Sendo que já ajudei aluno meu a encontrar onde fazer download de coisas, esse tipo de coisa, né? Mas aí fica uma coisa meio incongruente, né? Porque aí depois eles falam de, sei lá... Bom, falavam lá de umas redes sociais que tem fotos, sei lá o quê. Aquelas no Insta, por exemplo, tem o Reels, aí tem o Feed, aí tem o Stories, e aí eu acho que talvez tenha mais um, né? E aí, como eu não entendo alguns, ficaria incongruente eu entender outros. Mas é claro, nada disso eu faço conscientemente, né? Nada disso eu faço conscientemente. Eu meio que instintivamente compro o personagem e faço a historinha, né? E isso, é claro, é um defeito, né? Você não se mostrar sinceramente, você fazer essa ficção. Se é uma coisa para diversão, etc., mas se é uma coisa que depois acaba me convencendo, né? É simplesmente um defeito porque eu não estou conseguindo me ver como eu sou. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu me considero muito um curitibano, né? Eu não gosto quando as pessoas puxam assunto comigo, né? Eu não gosto quando, por exemplo, eu estou no Uber e o cara do Uber quer conversar, fazer amizade. Eu não gosto de garçom que quer
né, ser parceiro, não gosto disso. Mas em diversos casos eu converso com pessoas de Uber, eu cumprimento as pessoas, né? Então eu tendo, na hora que eu estou conversando com os outros, minimizar ou até omitir essas outras partes e realçar, né? Parece que é uma necessidade, um instinto de, olha, esse personagem cômico que eu sou, o curitibano misantropo, né? Quando na verdade não é bem assim, não. Então, não podemos culpar tanto assim o Fyodor Pavlovich, né? A única coisa que ele leva isso um nível acima, né? Ele leva isso a um nível caricato, né? Lembre quando a mulher traiu, ele assumiu esse papel de corno, né? E saiu pra tudo quanto é lugar falando, nossa, eu não acredito, você viu como essa mulher me fez sofrer? Mas ele só deu um passo a mais do que eu dei diversas vezes, por exemplo, né? Piotr Alexandrovich conduziu o caso com fervor e foi inclusive nomeado tutor do menino, junto com Fyodor Pavlovich, porque, a despeito de tudo, a mãe dele deixara uma pequena propriedade rural, casa e fazenda, para ele, né? Deixou pro Mitya. Mitya se mudou de fato para a casa desse tio de segundo grau, mas este não tinha família própria. E como tão logo fez os acertos e recebeu os rendimentos provenientes de suas fazendas, precipiou-se de volta a Paris com a intenção de ali permanecer por muito tempo. Acabou confiando o menino a uma de suas tias de segundo grau, uma senhora de Moscou. Acontece que, uma vez habituado a Paris, ele também esqueceu o menino, sobretudo quando veio aquela tal Revolução de Fevereiro que tanto mexeu com a sua imaginação, né? Então aqui o narrador ele é cético em relação a isso, perceba, não? Ele ficou lá com os seus sonhos, né? Esses sonhos tão bonitos, né? Tão glamurosos que o fez esquecer da realidade. Qual que é a realidade? Tem um menino na tua frente, um menino que é a sua responsabilidade, né? Não, eu vou salvar o mundo. É isso que estava na mente de Piotr. Tal Revolução de Fevereiro que tanto mexeu com sua imaginação e a qual já não conseguiu esquecer pelo resto da vida. A tal senhora de Moscou morreu e Mitya passou a morar com uma de suas filhas casadas. Parece que depois ele ainda mudou de ninho pela 4ª vez. Sobre isso, não vou me alongar agora, tanto mais porque ainda terei de falar muito desse primogênito de Fyodor Pavlovich. Neste momento, porém, limitar-me-ei a informações estritamente necessárias a seu respeito, sem as quais não seria possível sequer iniciar o romance. Em primeiro lugar, esse Dmitri Fyodorovich foi o único dos 3 filhos de Fyodor Pavlovich que cresceu convencido de que, a despeito de tudo, possuía certa fortuna que a mãe dele tinha deixado, né? E, quando atingisse a maioridade, seria independente. Sua adolescência e sua mocidade transcorreram em desordem. Não concluiu o colégio, depois ingressou numa escola militar, mais tarde apareceu no Cáucaso, foi promovido no serviço, brigou em duelos, foi degradado, tornou a ser promovido, farriou e esbanjou um dinheiro considerável. Passou a recebê-lo de Fyodor Pavlovich, não antes de atingir a maioridade, e até então se meteu em dívidas. Viu e conheceu Fyodor Pavlovich, seu pai, pela primeira vez já depois da maioridade, quando apareceu deliberadamente em nossas paragens com o objetivo de lhe pedir esclarecimento sobre os seus bens. Parece que não gostou do genitor. Passou pouco tempo em sua casa e partiu às pressas, conseguindo apenas receber certa quantia e fazer com ele um acordo para o futuro recebimento de rendas da fazenda, da qual, fato notável, acabou não arrancando dessa vez informações de Fyodor Pavlovich, nem sobre a rentabilidade, nem sobre o valor, né? Fato notável porque o menino chega lá querendo saber da sua herança, o Fyodor Pavlovich, como bom peixe liso que ele é,
vai enrolando, dá um pouquinho de dinheiro pro cara ali, pro moleque. O moleque nem sabe qual que é a propriedade dele, quanto que rende cada uma das propriedades, ou a propriedade.